Bom dia, pessoal. Tudo na santa paz de Deus, paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos falar. Esse vídeo aqui é para nós refletir. Muitas pessoas, essas pessoas que batizaram no anos 70, 80. Então hoje, essas pessoas que ainda estão na congregação até hoje, vamos olhar para trás um pouco, irmãos, e vamos analisarmos, refletir, pensarmos bem o que aconteceu conosco quando batizemos na Congregação Cristã no Brasil. Perdoa. Então esse vídeo aqui é para nós despertar um pouco e olhar lá para trás, irmãos. Veja bem, quando nós batizemos na Congregação Cristã no Brasil, veja bem, nós não conhecemos o verdadeiro Evangelho. Você também não conheceu, porque não foi ensinado. Essa igreja não foi de você estar ciente no que era o Evangelho, no que Cristo queria que nós soubesse. Porque primeiramente, o que Cristo quer que nós saiba? Primeiramente, que Ele morreu no madeiro da cruz, né? Que Ele é o nosso, morreu em nosso lugar. Conhecermos o Evangelho, não é? Agora veja bem, se você não conheceu o Evangelho, eu não conheci o Evangelho, como que nós pode receber a conversão se nós não fomos o Evangelho, não conhecemos o Evangelho de Cristo? O que acontece? Nem eles sabiam pregar o Evangelho. Agora veja bem, eles foram enganados, nós fomos enganados. Veja bem, eles falam que é a graça de Deus, mas veja bem, diz que esses anciãos aí, é tudo confirmado por Deus de ele estar aí. Agora veja bem, a briga de poder que está aí. Agora vamos lá atrás, o caso daquele irmão José Nicolau. Fizeram uma traição contra ele, briga de poder para arrancar ele do poder. Esse aí está documentado, foi feito o boletim de ocorrência, tudo certinho na lei. Veja bem. Agora veja bem, irmão. Quantos anciões, quantas brigas, quantas coisas está acontecendo aqui. Você não está sabendo. Porque você foi apresentado, você está num culto aí, até mesmo o cooperador não está sabendo. O ancião, às vezes, da sua cidade. Mas veja bem, se lá no Brás, o dinheiro vai tudo lá. Tudo é no comando lá. E está acontecendo tanta coisa lá.
Por que está acontecendo tanta coisa que não pode ser dividido as igrejas? Tem que ser só na congregação cristã no Brasil. Vamos supor, nem que seja na congregação cristã no Brasil. Mas a palavra fala que tem que ser só lá e não pode. Nós nunca podemos escutar palavras de outras igrejas, de outros pregadores. Não é estranho isso? Mas por quê? Porque não tem evangelho, mano. Porque quando há evangelho, o evangelho não prega a placa da igreja, prega Cristo. E vem de lá de trás, essas tradições vêm de lá de trás. Porque eles não entenderam o evangelho, muitos não entenderam. Eles querem segurar o povo em uma dominação. E o evangelho de Cristo, Cristo não deixou nenhuma igreja, deixou o evangelho. Para nós entender o que é evangelho. Para depois ser batizado. Para nós estar ciente naquilo que nós vai fazer. Agora veja bem, eu com 12 anos de idade me batizei. O que uma criança de 12 anos de idade sabe? Não sabe nada. E nem quando eu batizei, minha mãe falou, vai lá que Deus chama. Agora veja bem, o Deus chamar é perigoso. Por quê? Como que Deus vai chamar uma pessoa se ele não conhecer o evangelho? Se ele não foi a Cristo? Que é em primeiro lugar, irmão, para nós não ser enganados. Por quê? Muito sentimentalismo, palavra de triunfalismo é pregado para segurar o povo ali, para amedrontar o povo. Isso é uma palavra para amedrontar, para segurar o povo. E os anos vai passando, irmão, a gente fica num sistema. E por detrás aí, irmãos, lá no Brás, em São Paulo, é uma briga de poder, irmão, que tem ali em São Paulo. E eu vejo coisas aí, eles tomam um vinho caro, esses homens aí. Esses homens já destruíram muitas almas. Agora veja bem, põe doutrina que não está nas escrituras. Por quê, irmão? Eles não estão no evangelho, não conheceu Cristo. Agora veja bem, esse vídeo é para você acordar, analisar e pensar. Peraí, mas está errado. Mas está errado. Nós não aprendemos o evangelho. Nós não foi anunciado o evangelho de Cristo. O evangelho que os apóstolos querem que anuncie. Nós fomos enganados. Porque veja bem, irmão. Até anjo de luz eles querem enganar o povo. O povo ser atraído, irmão. Até anjo de luz, porque ele já veio de lá de cima. Como um anjo de luz, irmão. Então o povo tem que ficar atento, irmão. Porque já deixou as escrituras. Para os enganadores não enganar, irmão. O que está escrito na Bíblia. Que anjo de luz enganaria, até, se fosse possível, até o escolhido de Deus. Quantos que não foram enganados aí, irmão? Agora está vindo o evangelho puro para o povo saber, irmão. É um esclarecimento que Deus está dando na terra. Você ainda continua numa dominação, tem que tomar cuidado, irmão. Nós temos que ir para Cristo, o evangelho, irmão, para que naquele dia o Senhor possa nos conhecer. Porque se já pensou naquele dia o Senhor falar, não te conheço? Você foi pelo sentimentalismo. Palavra de triunfalismo no dia da manhã. E o que fala na palavra na Bíblia? O que fala? Dia da manhã pertence a Deus. Não pertence a nós.
Você buscar a palavra para isso, para aquilo. Isso é mentira, mano. Isso é um engano. É um engano para enganar, para querer torcer o evangelho, mano. Porque o evangelho de Cristo aponta só Cristo na palavra, mano. Esse vídeo aqui, irmão, para todos aqueles que estão na congregação cristã no Brasil, ficar esperto, atento com isso aí. Tomar cuidado. Você conheceu Cristo? Você foi pregado o evangelho de Cristo aí? Ou foi pelo sentimentalismo? Você está aqui hoje, Deus manda falar, último dia, se você não obedecer, Deus vai, você não sabe o dia da manhã, um trator pode passar em cima de você, toma cuidado com essas palavras. Isso aí é triunfalismo, isso é palavra para dormentar a pessoa, para a pessoa ficar com medo, mano. Isso aí é perigoso, porque nós temos que estar ciente. Quando o evangelho bate em nós e nós cremos, nós temos que estar ciente. Agora, se eles falam isso aí, irmão, entra medo na pessoa. Como que você vai lá? Você está batizando por medo. Você não está batizando porque Deus está te chamando. Entendeu? É uma coisa que emociona, entra no coração seu, e você acha que Deus está chamando e não é. Toma cuidado. Entendeu? Vamos olhar lá atrás, esses homens aí, irmão. Quantas coisas não tá acontecendo. Agora tá vindo à tona, mano, o evangelho verdadeiro. Por isso que tem muitos anciões, muitas irmandades, que Deus está despertando na terra. E você às vezes está aí. Você fala, não, Deus chamou eu, não sei o quê. Toma cuidado com esse negócio de Deus chamou. Porque eu não acredito, eu acredito no evangelho de Cristo. Eu acredito naquilo que foi anunciado para mim, o evangelho. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é que nos converte nós através do evangelho. Jesus Cristo é que nos transforma através do evangelho de Cristo. O evangelho é poderoso. Eu creio nisso, irmão. Agora, quem crê nos homens, que os homens não aprenderam o evangelho, irmão, não conheceram o evangelho de Cristo. Puseram uma doutrina aí, puseram uma doutrina de sentimentalismo, de triunfalismo aí, para incentivar o povo ao engano, irmão. E agora tá vindo à tona, irmão. Os teólogos, tudo estudando a Bíblia. Muitos irmãos aí, irmão, indo para as escrituras, abrindo uma igreja, um templo para as irmandades começar a aprender do zero. Porque não sabem, irmão. Vocês não sabem nem o básico do evangelho. Isso é um perigo, irmão. Ah, mas isso aí está acontecendo, é coisa que tem que acontecer, não sei o que lá, para enganar. Toma cuidado, irmão. Às vezes você pensa que você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Porque nós temos que, quando você vai pensar, falar alguma coisa, irmão, você tem que examinar a Bíblia. É a Bíblia que aponta. Para ver se nós estamos enganados ou não. O que a Bíblia fala no que você está falando aí? Você prova na Bíblia o que você está falando aí? Você está pensando? Entendeu? Nós temos que ter a escritura para tudo que nós for fazer e tudo que nós for falar, nós temos que falar dentro da escritura. E o que eu estou falando é dentro da escritura sagrada. Mano. Isso aí não é para adormentar, não. É para a pessoa ficar atento e ir para o evangelho de Cristo. Aqueles que estão dormindo, acorda. Acorda para o evangelho. O sino está batendo, vocês não estão escutando. Hoje o sino do evangelho está batendo para nós ir para as escrituras. Para nós ir para o evangelho, irmão. Para nós conhecer Cristo. Para que naquele dia, Cristo vai falar, vinde bendito do meu Pai.
Agora já pensou você aí numa dominação que não aprendeu evangelho, não foi a Cristo? E tá escrito, mano. Aquele que não vai a Cristo é ladrão e salteador. Nós temos que passar, ir a Cristo primeiro, mano. Aquele que não for a Cristo, como que Cristo vai conhecer ele, se ele não foi a Cristo? Nós temos que ir a Cristo. Entendeu, irmãos? Então esse vídeo aqui, irmãos, para nós ficar atentos. Estamos nos últimos tempos. E a gente está falando, anunciando o Evangelho, irmão, que Cristo abriu nossa mente. Tá bom, irmãos? Então a gente tem que estar atento todo instante para não ser pego de surpresa naquele dia. Entendeu, irmãos? Perdão. Então é assim. Nossa vida nós temos que dar valor. Dar valor. Porque nós chegamos até aqui, irmão. Muitos morreram sem conhecer o Evangelho. E você está tendo oportunidade, irmão, para conhecer. E você às vezes não dá valor. Você olha e fala assim: ah, esse daí é um pecador. Só um pecador mesmo. Sabe por que sou um pecador? Porque Cristo, ele veio para o pecador. E todo aquele que está em Cristo, ele é um pecador. Só que ele não vive na prática do pecado. Mas ele é um pecador. Porque o bem que nós quer fazer, nós não faz. E o mal, nós faz, mano. Por pensamento, por julgar. Você mesmo está olhando para mim, você está julgando. Muitos estão julgando. Por quê? Você tá cego espiritual. Mas Deus vai tirar sua venda. Não vai demorar, Deus vai tirar sua venda. Você vai enxergar. Em nome de Jesus. Você vai enxergar o que é a graça. Graça é favor imerecido de Cristo. E nós não tínhamos merecimento nenhum. Mas Jesus Cristo nos deu essa graça para nós. De graça. Essa graça que vai levar nós no reino da sua glória. Porque não é pelas nossas obras, irmãos. Qual é o homem que tem obra para entrar no reino da glória, irmão? Você foi enganado por sentimentalismo, por homens que quer pôr doutrina, fardo pesado em você, para que você não conheça a graça de Deus, o evangelho puro e verdadeiro. É isso. E você está aí, você está pensando: ah, esse daí já pecou, esse aí não sabe o que está falando, esse aí está falando isso para tirar o daqui. É mesmo, para tirar você daí do engano, para levar você para a verdade, para Cristo. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós temos que ir ao Pai, ir a Cristo primeiro, para depois Cristo levar nós ao Pai e cobrir nós com veste de justiça. Porque senão nós não vai entrar no reino da sua glória. Porque enquanto você achar que você não tem pecado, você está aí, você nunca pecou,
Enquanto você achar aí, assim, você pode ter certeza que você não conheceu o Evangelho ainda. Porque quando a gente conhece o verdadeiro Evangelho, você olha em você, você vê quão miserável nós somos. Quanto pecador nós somos. Não porque nós vivemos pecando, é porque Cristo nos falou que nós é um pecador. Que aquele que não confessar que é um pecador, que não confessar que tem pecado, é mentiroso. No livro de João está escrito. Se você confessar seus pecados, Cristo é fiel para perdoar. Mas se você não confessa seu pecado, você está sendo como um fariseu. Entendeu? O fariseu 2 entrou no templo para adorar. O publicano nem olhava para o céu, irmãos. De tão pecador que ele achava. E esse estava mais perto de Cristo. E o fariseu batia no peito. Eu não sou como esse daí. O que aconteceu com ele? Né? Quis se exaltar. Deus não aprovou o que ele estava fazendo. Ele estava se exaltando, querendo ser mais que o outro. Por quê? Porque o Senhor Jesus quer que nós humilhe na presença dele, quer que nós peça perdão pelo nosso pecado. É isso. Porque ele sabe que não há um justo sequer. Se não for pela misericórdia, se não for por bondade de Cristo, nenhum homem vai se salvar. Por isso, nas suas orações, nós temos que pedir, nas nossas orações, perdão do nosso pecado. Enquanto você não confessar que você é um pecador, você não compreendeu o verdadeiro Evangelho. Você não compreendeu porque você não foi batizado pelo Evangelho. Irmão. Perdão de falar, mas aquele que não se arrepender dos seus pecados e não ir a Cristo, não, eu já estou a Cristo, eu já estou congregando, eu já estou indo a Cristo. Não. Você não entendeu, irmãos. Olhe lá atrás desse vídeo, daquilo que foi falado. Analise se você foi chamado mesmo. Seu evangelho foi anunciado para você. Porque tem que estar ciente do evangelho de Cristo, irmão. Você tem que conhecer o que é graça, a favor. Por que Cristo morreu? Por que foi pregado isso no seu batismo? Toma cuidado. Esse vídeo é para você acordar, principalmente para minha família que está aí. Eu quero que esse vídeo chegue até eles. O dia que eu morrer aqui na Terra, esse vídeo já foi falado. E eu já cumpri o desejo do meu coração, porque eu queria gravar esse vídeo. Eu queria falar um pouquinho do Evangelho de Cristo. Entendeu? E eu tive essa oportunidade de falar, anunciar para vocês que estão ouvindo esse vídeo. Agora vai depender de vocês. Vai depender de vocês. Se vocês for humilde e se arrepender e ir ao Evangelho, procurar conhecer o Evangelho de Cristo, você tem que começar do zero. Que é isso que tudo que você aprendeu aí não valeu de nada. Você perdeu todo o seu tempo, 30, 40 anos. Você não viu o Evangelho de Cristo. Você não foi incentivado para o Evangelho.
Cristo falou no céu, evangelho a toda criatura. Todo que crê e for batizado será salvo. Não é batismo de água. Tudo que crê no evangelho é transformado por dentro. O batismo de água é depois que para confessar a fé. Aí que você vai batizar. Primeiro você tem que ouvir o evangelho. Você não viu o evangelho, você não foi pregado o evangelho. Você foi enganado 30, 40 anos atrás. Tem uns que é 15, 10, dependendo de cada um que está aí. Vocês foram enganados, 1, 2, 3 anos, 3 meses. Agora aqueles que 40, 50 anos que está aí, mano, a mente dele já está carteirizada no sistema. E olha o que fizeram lá atrás, mano, derrubaram muita gente, esses homens aí, mano. Acusaram o Nicolau lá atrás. Não sei se é 2000 e pouco. Mano. Acusaram uma coisa, que ele era uma coisa sexual dele aí. Falaram que ele tinha acontecido uma coisa por ele. Eu não vou falar nesse vídeo que essas coisas aí, que eu tenho família, esse irmão aí, irmão José Nicolau, ele morreu, irmão. Ele foi embora, confiando ainda que a graça de Deus era a congregação. Ele falava assim, não, eu tenho certeza, irmão, ele falava, que Deus ainda vai dar o meu lugar aí no ministério. Olha, irmão, ele estava enganado. Esse irmão Nicolau, ele estava enganado. Achando que aí era a graça de Deus, que ele morreu na minha, irmão. Fizeram uma traição ele aí, ó, judiação. Acusaram uma coisa, uma falsidade aí pra ele. E tá tudo em papel que fizeram pra ele. E ele não era nada daquilo que falaram dele, não. Era um homem inocentado, mas enganado pelo sistema. Por isso que aconteceu isso com ele. Porque é um sistema diabólico, um sistema de traição, uma briga de poder aí. Isso aí não tem nada de evangelho aí, não. E outras coisas que aconteceu com mais aí, mano. Mais irmãos aí foram enganados por esses homens pegar poder na frente, para eles terem o poder. E aí eles envolvem dinheiro aí, mano. Pensa que eles não ganham dinheiro aí, não? Eles não conhecem nada, vocês não sabem nada. Vocês estão inocentados aí. Achando que está servindo a Deus, que está tudo bem aí, cantando os hinos. Vem palavra de triunfalismo, vocês se alimentam com essa palavra aí, sem conhecer o evangelho. É um perigo. É um perigo. Sentimentalismo não tem nada a ver com o evangelho. E naquele dia, irmão, Deus não vai reconhecer, não. Está escrito, ainda que deu corpo para ser queimado. Mas se não tiver evangelho de Cristo, não funciona nada. Tudo perdido. Pensa não. Você vai morrer e Deus vai falar, vem de bendito de meu Pai. Vai. Não é assim não, mano. Você conheceu o evangelho de Cristo? Você foi batizado pelo evangelho? Você estava ciente quando você foi batizado? Ou você foi batizado com medo de ir para o inferno? Sentimentalismo. Com palavra triunfalismo, de medo. Essas palavras para enganar o povo. Então toma cuidado. Nós temos que pensar tudo isso aí, mano, para não ser enganado. Porque muitos virão em meu nome. Senhor,
Eu orei. Senhor, eu toquei na orquestra. Senhor, eu te servi. A minha fé não foi desviada, foi em frente. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não te conheço. Ah, eu fui organista. Não te conheço. Partai-vos de mim. Não creio no Evangelho. Meu servo gravou vídeo falando do Evangelho. Você não acreditou. Você jogou pelas costas. Apartai-vos de mim, não te conheço. Olha que palavra dura, mano. Pessoa você ficar tanto tempo aí na congregação, escutar uma palavra dura dessa. Não te conheço, mano. Por não voltar para trás. Por não ser humilde. Veja, tem uma parte da Bíblia também aí, como a mãe. A mãe chegou até o profeta. Aí o profeta tinha um outro também do lado dele. E a mãe chegou, queria conversar com o profeta. O profeta foi lá e falou para ele: vai lá, meu servo, e fala para a mãe para ele lavar 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele lavar 7 vezes, ele vai ser curado da lepra. E ele foi lá, avisou a mãe. A mãe no começo não acreditou. Ele falou que ele ia conversar com o profeta. Veio outro anunciar isso aí para mim. Aí Deus tomou aquele servo de Amã, o outro que estava com a Amã, falou: peraí, se ele pedisse uma coisa tão difícil para você não ia conseguir fazer, mas ele mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão, só isso, e você não vai fazer? Aí ele pensou bem, ele falou: é verdade. Aí ele foi até o Jordão, mergulhou 7 vezes, e ele foi curado, saiu de lá com a pele branca, pura. Não foi assim? Então, nós temos que também acreditar naquilo que às vezes é falado nesse vídeo. Esse vídeo pode ser um alerta para você pensar, analisar. Não crer em mim, mas crer em Cristo. Não crer na palavra dele. Oi, dona Carminha. Tá bom? Que houve? Nunca mais eu vi. É o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. Fique na santa paz de Deus. Paz do Senhor a todos. E todos aqueles que pregam o Evangelho de Cristo. Todo aquele que não engana o povo, mas leva o povo a Cristo. Que a graça e a bondade de Deus estejam na vida de cada um. Deus abençoe a todos que vão ouvir esse vídeo. Amém.